E a primeira pergunta, a gente vai colocar um vídeo aqui para o Cosme, com a primeira pergunta. Essa pergunta veio do Marco Milani. O Marco, ele está diretor do Departamento de Doutrina da USE Estadual. Ele está presidente da USE Regional de Campinas. Também está colaborador do Centro Espírita Allan Kardec, em Campinas, coordenador da Liga de Pesquisadores do Espiritismo, e se a gente ficar falando do Marco, vai longe, mas é essa pessoa muito bacana que está colaborando com o nosso evento. Então, vamos lá. Olá, inicialmente quero parabenizar a todos os dirigentes e colaboradores da USE Intermunicipal de Catanduva por esse relevante evento e, claro, cumprimento o amigo Cosme Massi, que está compartilhando seus conhecimentos doutrinários nesta oportunidade. A minha questão é a seguinte: livros e mensagens produzidos por médiuns e assinados por espíritos, alguns bem conhecidos, mas cujo conteúdo não tenha passado por nenhum critério de validação, como o da universalidade adotado por Allan Kardec, podem ser entendidos como atualizações ou avanços na doutrina espírita? Quais são os cuidados para se afirmar que informações mediúnicas são parte integrante da doutrina espírita? Deixo aqui o meu abraço fraterno ao Cosme e aos amigos de Catanduva. Ok, muito boa pergunta. Primeiro, um abraço aí ao amigo Marco Milani de Campinas. Nós vamos estar em Campinas domingo, né? Domingo estaremos lá fazendo palestra, quer dizer, amanhã, né? Hoje é sábado, amanhã estaremos em Campinas. Será um prazer, se o Marcos estiver lá, poder abraçá-lo. Muito importante essa pergunta do Marcos. E Kardec responde essa pergunta no próprio texto que o Marcos faz uma referência muito breve, que Kardec chamou Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Um texto que foi publicado na revista e também se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no início do Evangelho, Allan Kardec coloca esse texto admirável. Muitas vezes as pessoas não param para aprofundar o texto, para perceber a inteligência de Kardec. Kardec propõe no texto 2 critérios fundamentais quando você vai lidar com o ensinamento transmitido pelos Espíritos. O primeiro critério, que é o primeiro a ser usado, o mais importante de todos, é a análise da mensagem proposta, procurando usar as informações já bem estabelecidas pela ciência espírita ou pelas demais ciências, caso o espírito fale alguma coisa que diz respeito às ciências do mundo. Quando ele fala o que diz respeito à ciência espírita, fazer análise para ver se o que ele está dizendo está de acordo com aquilo que está bem fundamentado, bem apresentado. E onde está esse bom fundamento? Nas obras de Allan Kardec. Então, se um espírito propõe algo contrário àquilo que está bem fundamentado, ou ele mostra onde está o erro no fundamento, porque se ele não for capaz de mostrar que o que ele está propondo vai contra um fundamento, porque ele tem um argumento melhor para fundamentar do que aquele argumento que Kardec apresenta em suas obras, aí a gente começa a refletir sobre o texto. Caso contrário, esse texto reflete apenas uma opinião do espírito. E como opinião, a gente não vai considerá-la como parte doutrinária, porque é uma mera opinião. Opinião nós temos diversas, não só dos homens, como também dos espíritos. Então, esse é o primeiro elemento do critério de controle universal. Passar pelo crivo da razão, da lógica, a mensagem recebida, comparando se ela não entra em contradição com aquilo que está bem fundamentado na ciência espírita, ou quando o espírito trata de outros assuntos, de outras ciências, se está bem fundamentado na ciência dos homens. Então, essa é a primeira parte, é o primeiro elemento do crivo, e é o que está em nossas mãos fazer. É o que a gente pode fazer. Cada um de nós pode fazer isso, porque nós temos a doutrina bem fundamentada na obra de Kardec, podemos ler o texto proposto e analisar.
E se o texto gera contradições, se o texto tem problemas, a gente deixa aqueles problemas de lado e considera como mera opinião. É o que às vezes eu sugiro nas minhas palestras, quando eu falo em catar feijão. Ler um texto é como catar feijão. Desculpe, é uma metáfora tão antiga nessa época de internet, né? Mas eu não consegui uma melhor. Como é que você cata feijão? Você joga o saco de feijão, separa o que é feijão bom do que é feijão bichado, do que é pedra. Todo texto você tem que catar feijão. O que é um feijão bom? Aquilo que não entra em contradição, que está bem fundamentado. O que é um feijão bichado? Aquilo que gera algum tipo de choque, está confuso, parece contra, e aquilo que é uma pedra, é aquilo que está radicalmente contra o que está bem fundamentado. Então você não precisa falar mal do espírito que escreveu ou do homem que escreveu, se for um texto produzido por um encarnado. Você está separando, aqui está bom, fica com o que é bom, o resto eu deixo de lado, considero como mera opinião daquela pessoa ou daquele espírito. Então, com isso, Kardec já dá para a gente, no primeiro critério do controle universal, aquilo que a gente deve fazer. Com toda a produção mediúnica, com toda ela. E Kardec vai na Revista Espírita dizer que das 3.300 publicações que ele recebeu, poucas ele podia aproveitar, cerca de 10% ele podia aproveitar, o resto não dava para aproveitar. Então é muito sério esse trabalho. A gente acha que porque um espírito ditou um texto que é verdade. A gente esquece que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Tem de todo nível intelectual. Não é porque o espírito se tornou espírito que ele é dono do saber e do conhecimento. Aliás, Kardec vai comentar em Obras Póstumas que foi o primeiro conhecimento que ele adquiriu quando começou os estudos espíritas. A primeira coisa que ele caiu fortemente foi essa ideia. Os espíritos nada mais são do que as almas dos homens. Tem de todos os níveis. E a gente tem que olhar com cuidado aquilo que é ditado pelos espíritos, do mesmo jeito que nós temos que olhar com cuidado aquilo que é escrito pelos homens, que são espíritos encarnados. Então, esse é o primeiro critério, o primeiro cuidado, que depende de nós. Kardec, no controle universal, propõe um segundo critério, que já não é mais nossa atribuição. E que, às vezes, algumas pessoas estão lendo mal o texto do controle universal e não perceberam o que Kardec está colocando como o segundo critério. O segundo critério está nas mãos dos espíritos, não nossa. Diz Kardec, quando os espíritos desejam apresentar um princípio novo, a ideia, um novo princípio, eles se comunicam espontaneamente, por médios desconhecidos, que não se conhecem, em várias partes, para dar essa comunicação. Também são comunicações espontâneas, que os espíritos trariam por médios diferentes, que não se conhecem, para trazer algum conhecimento novo. Se isso vai acontecer, se só aconteceu no tempo de Kardec, se vai acontecer no futuro, não sabemos, porque isso compete aos espíritos. Então, esse segundo elemento do critério não está em nossas mãos. O que está em nossas mãos é, apareceu uma comunicação dos espíritos, nós vamos examinar, para ver se ela está bem fundamentada, se ela não entra em contradição. Se vai haver um princípio novo que os espíritos vão trazer, não está em nossas mãos. Mas mesmo que haja algo novo, cabe a aplicação do primeiro critério. Por isso ele coloca o primeiro como o primeiro. Tudo que vier dos espíritos, vamos fazer análise para ver se tem fundamento, se apoia verdadeiramente naquilo que está bem fundamentado. Então veja, Kardec respondeu da forma admirável esta questão, mostrando a nossa obrigação de estudar a obra para compreender quais são esses princípios fundamentais bem estabelecidos. Para que quando a gente tem uma mensagem de um espírito qualquer ou de uma pessoa encarnada, a gente possa submeter, ó, isso aí é a opinião dele. Se é a opinião dele, então é tratado como uma opinião e não como uma verdade a ser incorporada dentro da doutrina espírita. Então, esse cuidado que Kardec teve, nos alertando, e ele faz isso, como eu disse, com mensagens de vários espíritos. Para citar um exemplo, durante os anos de 58 e 59,
Na Sociedade Espírita de Paris, teve um médium chamado Sr. Rose, R-O-Z-E, que recebia mensagens do Espírito de verdade, Jesus. Muitas dessas mensagens foram publicadas e divulgadas por Kardec. Passado um tempo, a gente não conhece bem ali os contextos históricos, pode ser que os historiadores que estão nos ouvindo aí possam mergulhar um pouco mais nesse contexto histórico. Esse médium deixa a Sociedade Espírita de Paris, sai e começa a publicar várias mensagens. Inclusive, ele publica 3 livros que se encontram lá no Catálogo Racional, que é o último livreto que Kardec publicou em março de 69. Lá no Catálogo Racional, Kardec coloca os livros. E lá na Kardecpédia você pode baixar os volumes em francês, se você quiser ler. E Kardec faz uma nota, dizendo que o livro contém conteúdos que a doutrina espírita não pode aceitar. E você vai ver lá mensagens do Espírito de Verdade, de São Luís e de vários outros, recebidas por esse médium. Que durante um tempo as mensagens eram boas, Kardec aceitou, e depois as mensagens ficaram muito ruins. Tem lá o texto em francês, quem lê francês pode ler e vai dizer, nossa, isso aqui não é o Espírito de Verdade mesmo, isso aqui está muito mal. Então, o médium que recebia o Espírito de Verdade na Sociedade Espírita de Paris, ou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, como era o nome oficial da sociedade. Então, Kardec sempre teve esse cuidado. Vou citar um outro exemplo, curiosíssimo. Um dos espíritos que muito contribuiu para explicar os fenômenos espíritas, com mensagens incríveis que todos vocês que leram devem adorar. O Espírito Erasto, que vai ter no Livro dos Médiuns mensagens extraordinárias sobre o papel dos médiuns na comunicação dos espíritos. Terá mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma participação intensa junto a Allan Kardec na Sociedade Espírita de Paris, apresentando texto extraordinário. O médium de Erasto, Sr. Dambel, sai da Sociedade Espírita de Paris, começa a publicar um jornal espírita com mensagens de Erasto. E você vai poder pegar esses jornais, eles estão à disposição, você consegue pegar, está em francês, obviamente, e você vai ver como a qualidade dos textos pioraram. E porque Kardec não usou esses textos, foi publicados depois na própria obra. Então veja o cuidado que ele tinha. Não é porque veio de um espírito, e olha a assinatura, Espírito de Verdade. Olha a assinatura, Erasto, Santo Agostinho. A assinatura, diz Kardec, não diz nada. O que diz é o conteúdo. A mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem na Revista Espírita assinada a um espírito, ou um espírito protetor, que você lê e fica assim, meu Deus, que beleza, que profundidade, que grandiosidade. Está assinada a um espírito. Não é assinatura. Kardec vai no Livro dos Médiuns dizer uma frase admirável. Há falsários no mundo espiritual como os há na terra, que falsificam nomes e assinaturas. Você fala, mas é a mensagem, a assinatura é igualzinha que o Erasto usava, era igualzinha que o Espírito de Verdade usava. Não é a assinatura nem o médium. Não é nem a assinatura nem o médium que dá o valor à mensagem. O que dá o valor à mensagem é o seu conteúdo. Não interessa o médium, não interessa a assinatura. Isto é consequência da ciência espírita, é o que a ciência espírita nos mostra. E a gente pega, o médium é maravilhoso, é uma criatura boa, grandiosa, e daí? Não é ele o autor da mensagem. Se ele é um médium honesto, ele não é autor da mensagem. Eu costumo dizer, o médium é como um carteiro, né? O carteiro pode levar uma carta maravilhosa ou uma carta bomba. Ele é responsável pela carta? Ele só será responsável se ele botar suas ideias na carta. Se ele não permitir que o espírito coloque o seu pensamento e colocar os dele, aí ele está interferindo na comunicação. Que poderá ser ruim porque ele atrapalhou. Mas se ele é um médium honesto, correto, que procura
deixar que o espírito expresse o seu pensamento, a responsabilidade do conteúdo é do espírito. Não interessa a assinatura, não interessa o médium. E a gente não aprendeu a separar isso. A gente gosta de determinada pessoa porque é um médium, é um homem de caráter, uma pessoa do bem. A gente acha que tudo que ele produziu é maravilhoso. Acabei de citar o exemplo de Dumbell, que durante bons anos deu contribuições extraordinárias para a obra de Allan Kardec, com mensagens belíssimas do Espírito Erasto, mas que depois começou a produzir mensagens ruins, assinadas pelo mesmo nome. Ou do Rose, um segundo exemplo. Os médios que estão encarnados somos, eu não sou médium no sentido específico, no sentido geral, os médios são, como nós somos, espíritos que têm suas dificuldades, seus problemas, e que, se forem honestos, deixem os espíritos escrever o que eles querem, mas a qualidade do conteúdo é responsabilidade do espírito. Cabe a gente olhar, essa mensagem é boa, catei feijão, só tem feijão bom, ótimo. Catei feijão, tem feijão bom, tem feijão bichado, tem pedra. Coma o feijão bom, deixa o resto de lado, sem precisar meter pau, falar mal do médium ou falar mal do espírito. É a opinião dele. Não é assim com todos os textos? A gente não faz assim, ou não deveria fazer com todos. Porque nós, como espíritos imperfeitos, cometemos erros, cometemos falhas. Kardec vai, na revista espírita, apontar mudanças que ele fez. E ele fala, eu errei. Há pelo menos 2 momentos em que ele usa essa afirmativa. No momento em que ele vai apresentar uma explicação acerca dos chamados médiuns que usavam os chamados espelhos mágicos. Era o médium que precisava de um vidro, um copo, para, a partir do vidro do copo colocado na mão, ele dava uma informação, ele começava a dizer coisas, ele precisava daquele copo. E Kardec, então, vai na revista Espírita apresentar uma teoria sobre isso, em que ele descarta o copo como necessário. Dizendo, não precisava do copo, o copo ali é inútil. 1 ano depois, na revista Espírita, ele vem, eu errei. E os estudos mostraram que o copo era importante. Ele diz por que o copo é importante. Eu não vou dizer aqui para que vocês vão na revista Espírita e vão lá descobrir. Ele fala, eu errei. Corrigiu o erro. No processo, quando ele vai em O Livro dos Médiuns estudar a obsessão, ele descarta a possessão. Diz que não há possessos. Depois, na revista Espírita, ao aprofundar os estudos da possessão, ele vai num artigo intitulado Senhorita Júlia, ele vai afirmar, eu havia dito que não há, mas errei. E volta mostrando que há possessão, e explica. Por isso, quando você olha a Gênese, lá no item sobre obsessão e possessão, você vê lá ele falar da possessão. E quando você compara com o Livro dos Médiuns, mas peraí, o Livro dos Médiuns está dizendo o contrário. Ele corrigiu e explica por que fez a correção na revista Espírita. Isso é ciência. Isso é ciência, não é coisa mística. O que veio dos espíritos é perfeito. Então, esse cuidado que ele nos dá para que a gente examine o texto, tire o nome do médium, tire a assinatura. Por isso a academia tem uma prática muito adequada que mesmo assim falha. Que você manda para uma grande revista científica um texto científico, a equipe da revista, o editor, manda para pareceristas, pessoas que vão dar o parecer sobre aquele texto antes de publicar. Eu mesmo, quando estava atuante fortemente na Unesp, fui parecerista de algumas revistas. E eu recebia o texto sem o nome do autor, para analisar o texto. Eu não sabia o nome do autor, para que esse nome não interferisse na minha análise. E algumas vezes eu recusei textos.
E depois eu descobri quem era o autor, era uma pessoa que eu conhecia. Ele não sabia que eu fui o parecer e recusei, nem eu sabia que ele era o autor. Porque você tinha que analisar o texto, não a assinatura. Então a academia criou essa prática ao longo da história da ciência, aprendendo que esse era um bom caminho para você ter textos em que várias pessoas analisam a boa estrutura do texto, a boa construção, os bons argumentos que estão no texto, e não você pega a assinatura. E Kardec propõe isso lá, no Controle Universal, propõe isso na revista, a analisar tudo, passar pelo crivo da razão, antes de considerar aquele texto como um texto que deve ser incorporado à doutrina espírita. E hoje nós estamos vivendo esse fenômeno, o contrário. Hoje tudo que os espíritos publicam, as pessoas vão aceitando. Veio do médium tal, do espírito tal, todo mundo acha lindo, maravilhoso, e não vê as coisas, não vê naquele texto feijões bons, e também não enxerga os feijões bichados ou pedras. Às vezes só enxerga os bons, os bichados e as pedras, a pessoa fechou o olho, porque viu a assinatura da mensagem, ou viu o médium. E aí, pelo médium, pela assinatura, ele fica cego, ele não enxerga os feijões bichados nem as pedras. Não precisa criticar o médium ou a assinatura, coma só os feijões bons. O bichado e a pedra é a opinião do autor. Para citar um exemplo, vários espíritos escreveram no Brasil, pela mediunidade, grandes médiuns brasileiros, contra a evocação. Para dar um exemplo típico, contra. Sem dar argumentos. Aliás, usando o que a gente chama de falácia do perigo. É perigoso fazer evocação, não faça. Bom, é perigoso andar de bicicleta, vocês sabiam disso? É perigoso dirigir automóvel. Aí é perigoso eu estar sentado aqui, porque essa cadeira pode quebrar e eu vou... A gente chama em filosofia falácia do perigo. Sabia que é perigoso a beça aplicar injeção e tomar injeção? A gente chama falácia do perigo. A comunicação espontânea é tão perigosa quanto a evocação. E o espírito que escreveu contra não disse isso. Ele falou, a evocação é perigosa, mas a comunicação espontânea também. É o mesmo perigo. Aliás, Kardec vai, um capítulo notável do Livro dos Médiuns, escrever sobre os inconvenientes e perigos da prática mediúnica. Então, como ela tem inconvenientes e perigos, eu não vou fazer a prática mediúnica. Como é que se faz para minimizar o risco? Ensinando como fazer. É o que Kardec faz no Livro dos Médiuns, num capítulo específico sobre as evocações. No Livro dos Espíritos, ao falar das evocações, na Revista Espírita. Então, ele dá todos os argumentos, ele diz textualmente, é um erro não fazer evocação. E ele dá todos os argumentos. Aí vem espíritos, a partir de vários médiuns brasileiros, e escreve contra a evocação. Sem que eles deem argumento que não seja falácia. O único argumento que eu li em várias mensagens é que é perigoso. Bom, isso não é argumento, isso é falácia. Falácia é o que a gente chama, em lógica e em filosofia, de um argumento inadequado, impróprio, incorreto, inválido, que a gente tem que descartar, porque perigoso é tudo. Tem que ensinar a fazer, e Kardec ensina como fazer a evocação, de que maneira a evocação deve ser feita, quais os resultados que você obtém, o que é que você perde se não fizer a evocação. Está lá, ele explica tudo isso. Aí você vai ficar com quem? Com a opinião de espíritos que disseram contra, sem argumento, usando falácias, ou com o que Kardec coloca bem fundamentado em O Livro dos Médiuns e em outras partes da obra. Com quem que você vai ficar? Com a opinião de um espírito ou com aquilo que está bem fundamentado e argumentado? A escolha é da pessoa. Eu prefiro ficar com Kardec. Sem falar mal do espírito ou do médium. Nem citei aqui os médiuns e os espíritos que produziram isso. Foram vários. Nem citei. Porque a minha preocupação é com o conteúdo, não é com quem escreveu ou com quem recebeu. Então, muito boa essa pergunta do Milani para a gente aproveitar e refletir na importância de analisar tudo. Mas para isso eu tenho que saber.
Eu tenho que conhecer. Como na revista científica, eles mandavam um texto para eu dar parecer na minha área, naquilo que eu dominava. Não me mandar um texto que eu não dominava. Para eu poder identificar feijões bichados ou pedra, eu tenho que saber o conteúdo, eu tenho que ter base. Então, se eu estudo bem as obras de Kardec, eu tenho esses fundamentos para analisar o texto. E dizer, ó, isso aqui não está bem fundamentado, por isso, por isso, por isso. Kardec trata muito bem disso na obra, dá todos os argumentos, então eu vou ficar com ele, e não com essa opinião pessoal. Sem precisar brigar, ofender, agredir, desrespeitar, faltar com a caridade com o espírito ou com o autor. Por isso a gente diz em filosofia, caridade é com o espírito, com o autor, não com o texto. Não se tem caridade com o texto. Com o texto é análise rigorosa da razão. Com o autor, sim, você tem que ser caridoso, respeitá-lo. Com o texto que ele produziu, não. Ou o texto é verdadeiro, é correto, ou não é. Ponto. E se o autor ou o espírito ficar chateado, o problema dele. Demonstra, como diz Kardec, vai dizer, se um espírito superior não aceitar a crítica a um texto, ele está provando que ele não é superior. Como acontece na revista, quando Kardec critica textos de determinados espíritos, e eles reconhecem, demonstrando a superioridade. Há um texto assinado Vicente de Paulo, que está na Revista Espírita, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, e que quando Vicente de Paulo dita na revista, Kardec faz várias perguntas, questionando o texto. O texto se chamava Caridade, na Revista Espírita. No Evangelho, Kardec transcreve e bota no item Beneficência, não mais Caridade, mudou o título. E você vai ver que as partes que Kardec cortou do texto eram aquelas que ele criticou na Revista Espírita. Basta botar a Beneficência, Vicente de Paulo, que você vai achar o texto no Evangelho e na Revista Espírita. Então é o bom senso, analisar, sem desrespeitar o autor, sem faltar com a caridade, com o médium ou com o espírito, mas não deixar de passar o texto pela análise fria e racional, aceitando o que é bom, recusando aquilo como mera opinião do espírito ou do homem que escreveu o texto, porque o que eu estou falando vale não apenas para os textos do espírito, como vale para os meus livros. Vale para qualquer texto. Catar feijão com qualquer texto. E eu recebi críticas aos meus textos. Se eu não aceitar, eu agradeço àqueles que criticam, dizem, ó, tem um problema ali. Eu falo, muito obrigado. E só para encerrar, eu me recordo que uma vez eu recebo um e-mail de uma pessoa dizendo para mim, professor Cosme, eu assisti um vídeo que o senhor fez há uns 20 anos, nem lembrava mais, numa palestra numa cidade e tal. Agora eu ouvi um vídeo do senhor recente, numa outra palestra, em que o senhor fala o contrário. Aí eu respondi para ele, olha amigo, eu aprendi, reconheci o meu erro e consertei. Eu sou espírito imperfeito, me perdoe, né? Mas errei, aprendi e mudei. Eu achei até que ele fosse gostar, né? Ele me devolve um e-mail, mas como é que o senhor errou? Mas é grosso, assim, duro comigo. Eu respondi, meu amigo, desculpe, eu não sabia que o meu erro fosse causar tanto problema para você. É que se cria uma onda achando que o orador espírita, o médium espírita, aquela pessoa boa, é alguém especial, que não erra, que não tem defeitos. Não vamos cair nessa história, nós somos espírito imperfeito, com os nossos defeitos, nossos erros. Nós precisamos da benevolência de vocês, da caridade de vocês, mas os nossos textos não. É rigor, é análise. Sejam caridosos para comigo, mas com os meus textos não. Então, Kardec nos ensinando, né? Nossa preocupação é com a verdade, não são com as pessoas, com a verdade. O texto está ali para apresentar a verdade. Venha de onde vier, tenha a assinatura que tenha, não dê bola para a assinatura nem para o médio, dê bola para o conteúdo. Com isso a gente vai engolir menos feijões bichados e menos pedras, ok? Obrigado.